Realmente o futebol não é uma ciência exata. No jogo que a gente imaginava que o Santos teria muita dificuldade de vencer, no caso do Flamengo, ele conquista uma vitória jogando uma das melhores partidas que ele fez no Campeonato Brasileiro. Depois, agora no último jogo em casa, o Santos enfrenta o Cuiabá e eu acredito que boa parte dos torcedores estavam animados com uma possibilidade de mais uma vitória, de mais um jogo da mesma maneira como se deu o jogo contra o Flamengo, jogando uma equipe bem encaixada, atenta, bem postada, criando boas oportunidades, mas infelizmente não foi o que a gente viu nesse péssimo jogo de Santos e Cuiabá, que acabou ficando no 0-0 e que agora o Santos tem uma difícil missão no jogo contra o Goiás fora de casa e vai ter que conquistar pontos que ele deixou de conquistar jogando na sua casa para que possa se manter vivo, se salvando aí fora da zona de rebaixamento. Então a gente vai analisar um pouco esse jogo de hoje, Santos e Cuiabá. Antes eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado, atualizado, com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. E todo esse conteúdo, essas informações você encontra aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Com relação à partida, Santos e Cuiabá, foi uma partida muito ruim, eu acho que de ambas as equipes. O Santos não conseguiu criar, o Cuiabá também teve muita dificuldade. No começo do jogo eu senti o Messias um pouco atrapalhado e aí fiquei preocupado que pudesse ali numa jogada, num erro, talvez até do próprio Messias, o Santos pudesse aí sair atrás do resultado, mas apesar de ter um início de jogo um pouco desatento, ele não conseguiu chegar no tempo da bola, ele escorregou num outro lance que aí sim o Cuiabá perde o gol que poderia ter dado a vitória para o Cuiabá, mas por sorte o atleta do Cuiabá acabou chutando a bola para fora. E aí foi um jogo muito difícil, a gente viu um Soteldo que não conseguiu criar, a gente viu uma lateral direita do Santos com muitas dificuldades. Eu acho que, e realmente eu acredito que o João Lucas ele sentiu a pressão do jogo, ele teve muita dificuldade para fazer jogadas, estava muito ruim na marcação, não conseguia acertar um cruzamento, e realmente a torcida estava muito impaciente, era um dos jogadores que a torcida teve menos paciência, e justamente porque a gente não consegue ver nada de positivo no João Lucas. Em nenhuma partida você pode dizer que ele jogou bem, Então, por mais que muitas vezes a gente critique o Lucas Braga, e a gente tem que reconhecer que ele não está jogando na sua posição, ele ainda assim é melhor do que o lateral de ofício, que é o João Lucas e o próprio Caissara. O Caissara que entrou no jogo também muito atrapalhado, também falhou, errou uma bola ali que ele caiu, pediu falta, realmente não foi falta, acho que ele tentou alegar isso porque viu que não ia conseguir chegar, e foi mais um lance que o Santos quase tomou o gol, um jogador que está muito abaixo, claro que ele não tem jogado, não tem adquirido ritmo de jogo com isso, mas é um jogador que, pelo menos até agora, também se mostra muito abaixo dos demais, e é até por isso que ele acaba sendo a terceira opção do Santos, Então, também não fez boa partida, mas o time como um todo não fez. A bola não chegou para o Marcos Leonardo, o Santos teve muita dificuldade no meio, o Lucas Lima mais uma vez não fez boa partida, o G. Lucas mais uma vez apagado, o Santos teve muita dificuldade no meio campo e por isso que não conseguiu criar nada, No primeiro tempo praticamente teve um chute a gol, foi muito ruim, No segundo tempo também o Santos não mudou, o Marcelo Fernandes fez mudanças, ele já veio no intervalo com 2 mudanças, a entrada do Mendonça, a entrada do Nonato. O Nonato, que apesar do time como um todo não ter jogado bem, ele entrou com mais vontade e de tentar criar ali alguma coisa do que o próprio Lucas Lima. Ele teve uma partida razoável para ruim, porque o time todo não foi bem, mas ele mostrou um pouco mais de empenho do que o Lucas Lima. Ele tentou até fazer algumas jogadas, teve participação ali em tentar fazer alguma criação,
e ele produziu, apesar de ter sido muito pouco, produziu mais do que o próprio Lucas Lima. Então eu acho que é de se reavaliar nesse próximo jogo se o Lucas Lima vai continuar na vaga ou se o Nonato não está merecendo uma oportunidade, pelo menos para começar jogando, e aí qualquer coisa troca, né? O Lucas Lima entra durante a partida. O Soteldo também não conseguiu jogar, não conseguiu criar, teve até orientação do Marcelo Fernandes para que ele pudesse chegar um pouco mais próximo do Marcos Leonardo, para que pudesse tentar criar alguma jogada. Ele estava driblando muito atrás, né? Então ele estava jogando numa posição, ele estava no meio, não conseguia criar, e ele fazia os dribles para trás, né? Muito mais na zona do meio de campo. E o Soteldo, ele quebra linhas, né? Então ele tem que jogar um pouco mais à frente, né? Chegar um pouco mais à frente. Só que aí o time não conseguia jogar, ele não estava bem compactado, havia um espaço muito grande entre os jogadores. O Rincon fez boa partida, né? Apesar de não ter sido boa como um todo, mas ele controlou ali a zona dele ali de campo, ele conseguiu orientar bem, teve algumas roubadas de bola, mas só ele sozinho não tem como, né? Então o Santos ele não teve meio nessa partida, e isso gerou uma dificuldade muito grande na criação do Santos, que não conseguia criar, era só aquele bumba meu boi, aquela bola jogada à frente para tentar pegar alguma sobra para criar uma jogada. Foi muito pouco, né? O Joaquim foi um dos melhores do Santos, mais uma vez uma partida consciente, tentou, né, em alguns cruzamentos de escanteio, chegou a cabecear, mas não teve, não conseguiu chegar, né, um cabeceio ali para gol, mas ele tentou. É um atleta que está numa boa fase, né? Eu acho que o único destaque positivo que a gente pode tirar desse jogo é que o Santos não tomou gol, e há muito tempo ele não sofria, né, uma partida sem sofrer gols. Então ele conseguiu, né, ficou no 0-0, não sofreu gols. Se a gente parar para pensar o que o próprio Marcelo Fernandes falou, a gente pode entender dessa forma, né? O Santos ganhou fora de casa com o Flamengo e empatou em casa. Ele fez o mais difícil, então ele pode considerar que ele pudesse ter ganho em casa e empatado fora. Então, o empate ainda não foi o pior dos resultados, mas uma vitória faria com que o Santos tivesse uma gordura a mais, tivesse uma distância maior, até porque o Vasco ganhou, o Vasco saiu dessa posição e jogou o Cruzeiro. E agora o Cruzeiro vai jogar, tem uma partida a menos. Então, dependendo do resultado do Cruzeiro, essa parte de baixo pode fazer diferença. Pode novamente voltar o Vasco se o Cruzeiro ganhar, porque ele igualou ali em número de pontos, né? Então, se aproximou, né, do Santos, né, igualou novamente, né? Só que o Santos tem uma vitória a mais, então ele está à frente. Então agora é uma disputa direta contra o Goiás. Vai ter um jogo dificílimo, né, fora de casa, e vai precisar vencer. Depois desse jogo já tem o São Paulo, já tem o Clássico. São reta final do campeonato, são jogos muito difíceis, o Santos vai precisar produzir muito mais. A gente tem que ver que o Cuiabá é muito bom fora de casa. Também o Cuiabá não conseguiu ter tantas criações, mas ele chegou muito mais perto ao gol do que o Santos. Por falhas individuais, por falhas da zaga santista, o Santos acabou não sofrendo gol pela incapacidade de finalização do Cuiabá nessa partida. Então o Santos vai ter que melhorar, os jogadores vão ter que produzir um futebol muito melhor, com melhor criação, né? Tudo que o Marcelo Fernandes tentou aplicar não funcionou, ele tentou realmente colocar um time mais ofensivo, mas essa ofensividade não se justificou, né, no caso de não ter tido finalização. Não adiantou o time ter jogado no 4-3-3 se não teve finalização. Era melhor então ter atuado num 3-5-2 e criado mais, né? Mas a ideia do Marcelo Fernandes era que um time produzisse, tivesse um volume maior. Infelizmente não teve. Agora é a gente torcer, né, para essa preparação, né, pouco tempo de descanso, treinamento já na quarta-feira, e teve descanso na terça-feira, treinamento na quarta-feira, e depois já tem o jogo na quinta, né, um jogo contra o Goiás, um difícil jogo, uma disputa direta, times que estão brigando aí, e o Santos vai ter que de todo modo ganhar, se ele não quiser colocar uma pressão muito grande para um jogo contra o São Paulo e continuar a ter uma gordura mesmo que mínima. Se o Santos perde esse jogo, ele pode entrar novamente na zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. Mas o Vasco ganhou e coloca mais fogo na partida. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos.
a qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.